Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Online Casa de Jesus. Sou Evelyn Freire e estamos mais uma vez juntos no estudo da Revista Espírita, ano 1858. Para você que já nos acompanha, muito obrigada pela sua presença. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo ao nosso canal. Aproveite, inscreva-se e conheça também as outras redes sociais da Casa de Jesus no Instagram, no Facebook e no Telegram. Se você se inscrever no nosso canal, você terá a oportunidade de receber a atualização de todos os nossos cursos, de todo o nosso conteúdo. Confira! Meus amores, meus queridos amigos, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da Revista Espírita, mas vamos iniciar o mês de abril de 1858. Vamos ver o início que tem um título, um estudo que se chama Período Psicológico, e depois vamos ver o Espiritismo entre os druidas. O que nesse primeiro momento que fala aqui sobre o período psicológico, Kardec vai abordar conosco? Ele vai, em resumo, dizer que nós estamos passando por um momento de transformação das ideias psicológicas, do nosso entendimento na área da psicologia. Ele vem, na verdade, dizer que até aquele momento percebeu-se claramente um grande desenvolvimento científico e que assim era necessário para que, quando houvesse e chegasse o momento dessa mudança no modo de ver o mundo, de uma forma mais psicológica, que ele chama, mais espiritualizada, era importante haver o conhecimento da ciência, porque a ciência, esse conhecimento, orientou o homem a fazer uma análise mais cuidadosa, com observação, cautela, bom senso, lógico. Kardec vem nos mostrar que tudo acontece na época que precisa acontecer. Que se esse entendimento psicológico, essas verdades espirituais chegassem antes da ciência, ele identifica que muito provavelmente haveria ali uma crença cega, onde o homem não utilizaria o seu entendimento, o seu bom senso, o seu raciocínio lógico para ponderar sobre aquilo que era certo ou errado. Então ele disse que de fato precisava vir a ciência, e nós, quando estamos estudando o surgimento da doutrina espírita, estudamos exatamente isso que está sendo colocado agora, para que viesse então esse período psicológico. O que ele chama de período psicológico é essa nova fase onde a humanidade se encontra. E é exatamente sobre isso que ele vai trabalhar neste momento. Então ele até diz assim, inicia este item falando que conquanto as manifestações espíritas se tenham verificado em todos os tempos, é incontestável que hoje se produzem de maneira excepcional. E aí ele vem dizer, por que será que agora as manifestações se manifestam ou se apresentam de uma forma muito mais forte, tanto na sua intensidade quanto na quantidade de fenômenos? E aí ele diz, porque são chegados os tempos. São chegados os tempos para que as trevas da ignorância se dissipem, as trevas dos preconceitos também. É uma era nova que começa e prepara a regeneração da humanidade. E aí ele vem exatamente traçando, portanto, as considerações sobre esse momento em que nós nos encontramos. Ele disse, cada coisa tem seu tempo. O período que acaba de escoar-se parece ter sido especialmente destinada por Deus, que ele chama aqui de Todo-Poderoso, ao progresso das ciências físicas e matemáticas. Claro que ele vem dizer que o progresso da ciência é constante,
ininterrupto. Mas o que ele coloca aqui é que fortemente desenvolveu-se, finaliza-se esse período de grandes desenvolvimentos científicos, matemáticos, essencialmente nesse ponto, e que agora inicia-se esse período de desenvolvimento psicológico. Então ele diz, numa palavra, quis habituar o homem a procurar nas ciências de observação a explicação de todos os fenômenos que a seus olhos se deviam produzir, mostrando que Deus aqui queria exatamente que os fenômenos chegassem posteriormente ao desenvolvimento da ciência para que a observação, que é a postura usual e cotidiana dentro do meio científico, se aplicasse também aos fenômenos espirituais. É isso que ele está colocando aqui para nós. Então ele diz, não seria impossível que o novo período fosse consagrado pelo Criador às iniciações de ordem psicológica, ou seja, considerando que já houve um período para o desenvolvimento científico, não seria de se estranhar que agora Deus tenha destinado este momento da humanidade exatamente para o que ele chama aqui de iniciações de ordem psicológica, ou seja, outros aspectos, conhecimentos mais elevados, conhecimentos mais direcionados realmente ao aspecto espiritual, ao desenvolvimento do homem como ser imortal que é. Ele vem colocando que isso é muito natural, porque ele diz assim: nesse momento, nessa época, o homem já tinha tido acesso às questões astrológicas, às questões geológicas, a outros aspectos científicos. Então ele diz assim, o homem já tinha atingido vários campos, já tinha chegado a vários campos do conhecimento. Faltava exatamente esse que ele chama de período psicológico. Então ele diz aqui, parece-me razoável pensar que a ordem psicológica lhe abre uma nova estrada na via do progresso para todos nós. A nós cabe compreendê-lo e secundá-lo na obra da regeneração, que esse período psicológico tem como objetivo secundar a humanidade para passar para um mundo de regeneração. E é isso que nós precisamos fazer nesse momento. Aí diz aqui, a doutrina não se resume na crença nos espíritos e em suas manifestações. É toda uma filosofia. E com ele admitimos que entramos no período psicológico. E os motivos que nos apresenta são perfeitamente racionais, posto não pensemos que o período científico tenha dito a última palavra. Ao contrário, supomos que ainda nos reserva muitos outros prodígios. Estamos numa época de transição, na qual se confundem os caracteres dos dois períodos, científico e psicológico. Veja, nesse período aqui, nessas observações, na verdade, que Kardec está trazendo para nós, ele concorda com tudo isso, mas ele está nos apresentando, na verdade, e eu devia ter mencionado isso no início e esqueci, que se trata de uma carta que ele recebeu de um senhor chamado Senhor Georges, tá? Que é, inclusive, alguém que ele já, no decorrer aqui dos estudos, já comentou. Então, nessa carta, ele está trazendo as considerações que o senhor Georges faz desse período ao qual nós estamos vivendo. E como Kardec concorda com essas ponderações, ele está aqui trazendo e colocando na Revista Espírita, até porque nós já sabemos que a Revista Espírita ela é exatamente essa coletânea de cartas, de informações recebidas, de depoimentos, de vivências do dia, e ele vai trazendo as suas observações acerca desses apontamentos. E aí ele vai finalizando dizendo o seguinte, que na antiguidade esses conhecimentos espirituais, dos fenômenos espirituais, se limitavam a um estreito círculo de homens de escola. Nós sabemos que na antiguidade havia os iniciados que tinham o conhecimento da espiritualidade, desse intercâmbio com o plano espiritual, mas era tudo muito restrito, fechado, isso não era aberto à massa da população.
que diferente de agora, que o Espiritismo apresenta tudo de forma muito clara e lúcida para todos. Aquilo que hoje, então, finalizando, aquilo que hoje se passa tem um caráter completamente diverso do que nós víamos no passado. As manifestações são gerais, chocam a sociedade de alto a baixo. Os espíritos já não ensinam nos recessos misteriosos dos templos, inacessíveis ao vulgo, apenas aquele pequeno número de iniciados que tinha ali condições de melhor compreender o universo, a imortalidade da alma, as verdades espirituais. Esses fatos se passam em plena luz. Falam uma linguagem a todos inteligível. Tudo, pois, anuncia, do ponto de vista moral, uma nova fase para a humanidade. É preciso, então, e é isso que fica muito bem colocado, é preciso que haja essa popularização dos fenômenos espíritas, do intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual, porque aquilo que era restrito a poucos, pela imaturidade da grande massa, mudou. Agora, nós já estamos em condições, a grande massa já está em condições de compreender certas verdades. E é por isso que a doutrina espírita veio, na época certa, após o desenvolvimento, o despertar do período científico, para que, através dessa observação, dessa lucidez, desse bom senso que caracteriza a doutrina e também a inteligência da humanidade atual, para que tudo pudesse concorrer para esse período psicológico. Então, são essas as considerações que Kardec nos traz nesse primeiro momento. E aí ele vai entrar no espiritismo entre os druidas. O que ele vai nos mostrar aqui? Ele vai falar que existe uma relação entre os princípios, na época, defendidos pelos druidas, com o espiritismo. No que tange a Deus, no que tange a imortalidade da alma, no que tange ao processo reencarnatório. Então, ele vai fazer algumas análises acerca dos princípios druidas. E, claro, fazendo essa análise, ele vai nos mostrando aquilo que há de conforme ou não com a doutrina espírita. Nem tudo que eles traziam era ou é o que a doutrina espírita afirma, mas na sua grande maioria sim. Vejam que os druidas, isso foi um período antes de Jesus estar na Terra, antes de Jesus encarnar aqui. Então é algo muito realmente antigo, mas eles já defendiam muitos dos princípios vivenciados, trazidos, explicados e defendidos pela doutrina espírita. E aí ele vai falar de um documento. Ele diz que encontrou-se um documento falando exatamente sobre a cultura druida. Diz que é um documento que não se tem, não se conhece a autoria, não se sabe exatamente quem escreveu e a época em que esse documento foi escrito, mas ele diz o seguinte, que mesmo não se sabendo dessas informações, desse tempo e da autoria, pela análise do documento e confrontando as informações do documento com as informações históricas que se tem da cultura e do período dos druidas, verifica-se que há uma conformidade entre as informações. Ou seja, ele diz, não há a menor dúvida de que aquele documento realmente refere-se aos druidas e ao seu modo de pensar, de agir, de ver a vida. E aí ele vai trazendo alguns pontos que ele considera como sendo realmente conformes à doutrina espírita. Ele traz, uma coisa interessante que ele fala aqui é o seguinte também, que os druidas, eles traziam as suas verdades, os seus princípios, as suas teorias, sempre numa tríade, tá? Então, nós vamos ver aqui que todos os ensinamentos são uma tríade. Existem várias tríades.
Umas bem adequadas ao nosso entendimento espírita, outras nem tanto. Então ele traz aqui várias tríades, nós não vamos mencionar todas, até porque nós não estamos estudando a cultura druida. Nós estamos estudando aquilo que havia lá, que é conforme a doutrina espírita. Então nós vamos trazer os pontos que essencialmente refletem o entendimento espírita, ok? Então ele diz aqui, nessa parte inicial, antes de começar a trazer as tríades, ele diz que as observações pessoais desse autor desconhecido aqui, nenhuma dúvida nos deixam relativamente à antiguidade, à universalidade da doutrina dos ensinamentos dados pelos espíritos. Que ele diz assim: faremos notar, entretanto, que se encontramos por toda parte os traços da doutrina espírita, em parte alguma havemos completa. Parece ter sido reservada à nossa época a tarefa de coordenar esses fragmentos esparsos entre todos os povos, a fim de chegarmos à unidade de princípios. Aqui é Kardec dizendo um pouco aquilo que ele já disse no item anterior, que os fenômenos espíritas sempre ocorreram, mas que nenhuma cultura, nem mesmo nos druidas, nós podemos ou tivemos a condição de encontrá-la completa. Só realmente nos tempos atuais, com a doutrina espírita, esses apontamentos vieram de forma completa. O véu foi retirado para que uma compreensão geral de tudo aquilo que se refere ao intercâmbio entre o plano material e o plano espiritual, de fato, ocorresse. Então ele diz: quase por toda parte a ignorância e os preconceitos desfiguraram a doutrina, ou seja, no que se refere aos espíritos, cujos princípios fundamentais se misturam às práticas supersticiosas. Nossa geração, agora com a doutrina espírita, afasta essas sarças, esses inconvenientes, essas superstições, esse entendimento equivocado. Então ele diz: só que, para que isso aconteça, é um processo. Ele diz: nada pode ser feito sem transição. Então a doutrina espírita veio exatamente para clarear o mundo sobre tudo isso, mas também tem um processo, não é num piscar de olhos. Então ele diz aqui: a doutrina druídica oferece-nos um curioso exemplo daquilo que acabamos de dizer. Essa doutrina eleva-se, sob certos aspectos, às mais sublimes verdades. Mas ele diz, essas verdades eram também para os iniciados. Mas ele diz, essa doutrina, assim como tinha partes, como ele diz, que a faziam e a tornavam sublimes, tinham apontamentos equivocados também. Ou seja, trazia sobre essa imortalidade da alma, a presença dos espíritos, ainda também apontamentos, informações incompletas. Só a doutrina espírita é que nos trouxe essa visão maior. Diz ainda que os druidas também foram influenciados pelo cristianismo, porque nós sabemos que o cristianismo chegou até eles, inclusive a própria cultura druida desapareceu em função da chegada do cristianismo. Só que isso também requer tempo e que quando se examina esse documento, observa-se em alguns momentos a presença já do cristianismo, das ideias cristãs em relação àquilo que os druidas defendiam. Mas ele diz que, analisando esse documento, consegue-se saber o que era essencialmente da cultura druídica e aquilo que era já decorrência das influências cristãs. Então ele diz, de todas as influências estranhas, a única que logrou um triunfo completo em relação à cultura, à doutrina druídica, foi o cristianismo. Pode-se mesmo dizer que, convertendo-se ao cristianismo, os druidas não se extinguiram totalmente na Gália, ainda mantiveram, por um tempo, as suas ideias. Aí ele fala que realmente, conquanto não se saiba a origem desse documento, os seus ensinamentos estão conforme aquilo que os autores gregos e latinos nos falaram, nos deixaram relativamente à doutrina religiosa dos druidas, ou seja, há uma conformidade com isso. Aí ele vem dizendo que os temas desenvolvidos nas tríades estão mesmo tão completamente fora do cristianismo que as raras influências cristãs
que aqui ou ali se infiltraram no seu conjunto, logo à primeira vista, se distinguem do fundo primitivo. Ou seja, é fácil identificar o que é da cultura da filosofia druídica e o que é do cristianismo. Aí ele vem aqui falando ainda, aí ele dá um exemplo de uma tríade, tá? Antes de chegar no documento, ele diz aqui, uma dessas tríades que resume sucintamente o conjunto de deveres do homem para com a divindade, para com seus semelhantes e para consigo mesmo é a seguinte. Agora vem a tríade. Honrar os seres superiores, primeira tríade. Ou é uma tríade, mas primeiro pensamento. Não cometer injustiça, segundo pensamento, e cultivar em si a virtude viril, terceiro pensamento. Então, quando ele diz aqui, conjunto dos deveres do homem para com a divindade, honrar seres superiores. Os deveres para com os seus semelhantes, não cometer injustiça. E o dever do homem para consigo mesmo, cultivar em si a virtude viril. Então, nós percebemos aqui que realmente tudo é assim, feito em tríade, todos os apontamentos, todas as orientações da filosofia druídica. E ele diz aqui que, assim como eles fizeram com a religião, eles fizeram com tudo, com as ciências, história, moral, direito, poesia, tudo era dessa forma. Pois muito bem, ele vai trazer então algumas tríades e nós vamos ver dois aspectos aqui. Uma que ele chama Deus e o Universo, então onde ele vai examinar a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, a ideia que eles tinham sobre Deus e o Universo, e um outro aqui que ele chama de 3 círculos, que são, na verdade, as fases da vida, ok? Então, eu marquei só aquelas que eu acho interessante, que tem muito a ver com a doutrina espírita, não vou comentar todas. Então, sobre Deus e o Universo, uma tríade aqui que eu separei. Deus é necessariamente 3 coisas: a maior parte da vida, a maior parte da ciência e a maior parte do poder. E de cada coisa não poderia haver uma parte maior. Perfeito. Ou seja, a maior parte da vida, da ciência, do poder. E não poderia haver nada, uma parte maior, porque ele é a perfeição. Ele é o ser supremo. Outra, 3 coisas Deus não pode deixar de ser: o que deve constituir o bem perfeito, ou seja, bondade, o bem na sua plenitude, o que deve querer o bem perfeito, ou seja, ele quer o bem de todos. É para isso que nós existimos, é para isso que o universo caminha. E o que deve realizar o bem perfeito. Então, nós percebemos aqui também que tem muita relação com os atributos da divindade. Outra tríade: 3 garantias do que Deus faz e fará. 2 pontos. Seu poder infinito, perfeito, exatamente nós pensamos assim. Sua sabedoria infinita, igual doutrina espírita. Seu amor infinito, também igual. Pois não há nada que não possa ser efetuado, que não possa tornar-se verdadeiro e que não possa ser desejado por um atributo. Outra, 3 fins, finalidades principais da obra de Deus como Criador de todas as coisas. Então vejam aqui: diminuir o mal, reforçar o bem e esclarecer toda a diferença, de modo que se possa saber o que deve ser ou, ao contrário, o que não deve ser. Ou seja, a destinação de todo homem, que é o bem, saber a diferença entre o bem e o mal, saber aquilo que quer ser e aquilo que não deve ser. Percebam aqui que tudo a ver com o que nós vemos hoje dentro da doutrina espírita. Então, nós percebemos que há muita similaridade, de fato, com as orientações, com as tríades druídicas. 3 coisas prevalecerão necessariamente: o supremo poder, Deus tem sempre o supremo poder; a suprema inteligência, ele é a inteligência suprema; e o supremo amor de Deus, ou seja, Deus é infinitamente bom e justo, Deus é amor. Perfeito. Interessante nós fazermos essas análises e percebermos que, na verdade, em todas as épocas da humanidade,
a ideia de Deus, a ideia do amor, ali estavam presentes, não na sua completude, mas estavam presentes, de modo que a humanidade, pouco a pouco, foi tendo contato com as verdades divinas, até a hora de vir a doutrina espírita e fazer essa união de tudo aquilo que as outras filosofias trouxeram, de uma forma mais completa. As três grandezas da vida: vida perfeita, ciência perfeita, poder perfeito. E por fim, dentro desse item Deus e Universo, eu destaquei mais uma tríade. Três causas originais dos seres vivos: o amor divino, ou seja, fomos criados pelo amor divino, é a nossa origem. De acordo com a suprema inteligência, então o amor divino de acordo com a suprema inteligência, perfeito. Outra causa original dos seres vivos, a sabedoria suprema pelo conhecimento perfeito de todos os meios. Então, Deus, na sua sabedoria suprema, sabia os meios para criar tudo no universo, e nós também. E o poder divino, de acordo com a vontade, o amor e a sabedoria de Deus. Ou seja, o poder dele, ele pode, porque ele é o supremo poder, ele é soberano, ele é onipotente. Então aqui há outros, mas eu destaquei esses que foram aqueles que eu achei mais conformes à doutrina e ideal para a nossa reflexão. E aí ele vai entrar agora no que ele chama de 3 círculos, que nós vamos finalizar com esse apontamento, mas ainda há outras tríades dos druidas que nós vamos examinar nas próximas aulas. Então aqui o que ele chama de 3 círculos, como se fossem fases da vida. Eu também destaquei aqui, ele traz 3, eu destaquei 2 e nós vamos comentar um pouquinho sobre elas. Ele diz aqui, 3 estados, entendam fases aí, 3 estados sucessivos dos seres animados. O estado de humilhação no abismo, que ele chama de Anuf, o estado de liberdade na humanidade e o estado de felicidade no céu. Então Kardec, quando está examinando aqui, ele entende que esse estado de humilhação no abismo é no início, quando o homem é mais animal que eu digo, nos seres primitivos, logo quando o espírito é criado, que ele ainda é muito mais animalizado, muito mais próximo dos animais do que da angelitude. Ainda vigora no homem, vigoram essencialmente os instintos. Então é essa humilhação no abismo, onde ainda não floresceu o que o homem tem de belo. O estado de liberdade na humanidade, esse é sensacional. Estado de liberdade, ou seja, aquele momento em que o homem, utilizando-se da sua liberdade, do seu livre-arbítrio, ele vai caminhar durante as várias experiências reencarnatórias, galgando o progresso. Então, o estado de liberdade na humanidade é o uso do livre-arbítrio durante as experiências reencarnatórias. E o homem evolui. E o último estado, que é o estado de felicidade no céu, que é a perfeição, que é a evolução, que é a meta para a qual todos nós fomos criados, exatamente como nos diz a doutrina espírita. E Kardec comenta aqui sobre esse ponto, que ele não fala do estado que seria o inferno, ou que seriam as penas eternas, mostrando que os druidas não acreditavam nas penas eternas. Para eles, os momentos de sofrimento, de dor, de resgate, de ação e reação, referia-se a esse estado de liberdade na humanidade, nesse processo de uso do livre-arbítrio, de sofrimento e de dor, esse processo evolutivo que nós vivenciamos. Isso para eles era essas vivências de sofrimento e dor. Não um local, não uma fase, não, como ele diz aqui, um estado permanente de sofrimento. Ou seja, algo perfeitamente conforme os entendimentos espíritas. E ele ainda diz mais, 3 fases necessárias de toda existência em relação à vida. Ele diz o começo, a transmigração e a plenitude. E sem estas 3 coisas nada pode existir, exceto Deus. Então ele diz 3 fases, quando ele diz o começo, transmigração e plenitude. O começo
é que Kardec faz uma observação aqui, mostrando que eles também têm as suas imperfeições. Porque ele diz aqui o começo em Anuf, Anolf. Esse Anolf, ou Anuf, não sei bem como pronuncia, significa como se fosse o nada, como se Deus criasse do nada, tá? E aí ele vem dizendo que não é bem assim, não sai do nada, as coisas não são bem assim, tá? Então ele diz, nesse ponto aqui há uma falha nos apontamentos druidas, mas ele diz a transmigração é exatamente as sucessivas vidas reencarnatórias, quando o corpo passa, quando o espírito passa entre vários corpos, por vários corpos, exatamente nas experiências reencarnatórias. Só que quando ele fala em transmigração, ele dá a entender, Kardec analisando esses apontamentos, diz que dá a entender que eles acreditam que a alma pode retrogradar, pode regredir, que poderia até mesmo haver aí alguma coisa relacionada à metempsicose. A metempsicose é quando a alma pode reencarnar em um animal. E a doutrina espírita já nos disse que ninguém regride. Não há essa possibilidade. Quando o princípio espiritual que habita nos animais é transformado em espírito e nós adentramos o reino nominal, nós não retornamos a essa condição. Então, mostrando também aqui um lapso, mas o importante aqui é que fala e defende a questão das reencarnações, dessa passagem da alma por vários corpos. E chega na plenitude, que é, mais uma vez, a nossa destinação maior. Então, Kardec vem exatamente falando que essas tríades aí são extremamente relevantes, porque também tem muita relação com a doutrina espírita. Quando ele diz aqui, interessante ele falar dessa plenitude, que é o limite fixado ao progresso das criaturas, mostrando que todos nós chegaremos, enfim, no nosso limite, que é essa perfeição, que é essa plenitude, que é essa elevação maior, certo? Então é isso aqui que ele, na verdade, nos coloca. Ele diz aqui que ele finaliza os apontamentos sobre essa fase aqui dos 3 círculos, dizendo que seja qual for o julgamento a que cheguemos quanto à veracidade dessa doutrina, falando da doutrina druídica, não podemos deixar de convir que ela é profunda. Sim, muito profunda. E nós sabemos que Allan Kardec foi um druida, que inclusive se chamava Allan Kardec. Então vejam que não foi naquele primeiro momento, não foi com a doutrina espírita, que Kardec teve conhecimento com muitas das verdades espíritas. Não. Desde essa época, ali da cultura da filosofia druídica, ele já teve conhecimento e já acreditava nisso. Então ele diz aqui, é fácil compreendermos a enorme influência que os druidas tinham adquirido naturalmente sobre o espírito de nossos antepassados. Em meio às trevas da antiguidade, esses ministros sagrados não podiam deixar de aparecer aos olhos da população como os reveladores do céu e da terra. E realmente traziam um conhecimento muito profundo e importantíssimo para ir construindo na humanidade essa ideia que hoje a doutrina espírita nos fala de forma tão bonita. Meus amores, e assim nós vamos finalizando mais uma aula do livro Revista Espírita. A partir da próxima aula, na próxima aula, nós vamos vamos continuar vendo as tríades. Vamos ver o círculo de Abrede. Vamos ver ainda evocação de espíritos na Abissínia. Então, vamos ver o círculo de Abrede e a evocação de espíritos na Abissínia. Será o tema que nós vamos estudar na próxima aula. Perfeito? Meus amores, meus queridos amigos, muito obrigada pela sua presença. Se você gostou da nossa aula, curta, nós agradecemos. Se eventualmente você ficou com alguma dúvida acerca dos nossos apontamentos, por favor, deixe nos comentários do vídeo e nós vamos responder para você. E se você acha que esse vídeo será útil para alguém, compartilhe o nosso link. Muito obrigada mais uma vez. Um grande beijo, um grande abraço
e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.